Boa tarde a todos, muita paz, muita alegria no viver. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a nossa vontade de nos comunicarmos com certos espíritos. E isto também irá de encontro ao que ocorria com o nosso irmão Chico Xavier e com outros médiuns que psicografam para atender pedidos de familiares. Portanto, estamos falando de evocação de espíritos. Como acontece isso? Para que serve? Será que isto é fundamental? O nosso ponto de vista nos aponta um outro caminho para essa relação. Partimos do princípio de que os espíritos não estão à nossa disposição. Portanto, não tem que comparecer quando temos vontade de falar com eles. Principalmente se forem espíritos com um bom grau de desenvolvimento, que assumem responsabilidades, tarefas no plano espiritual e tomam para si a responsabilidade de socorrerem. Então vejam, será correto ou mesmo justo nos envolvermos na vontade, no desejo de trazermos para junto de nós a presença desse, daquele ou daquele outro espírito? Certamente que não. Mas, teimosamente, os médiuns, numa grande maioria, quando sentem algum problema, quando estão em dificuldades, ao invés de perceberem que as dificuldades são suas, que cada um deve procurar os mecanismos humanos e do seu próprio espírito para sair do problema, não. Pedem aos espíritos para que venham socorrer, para que venham auxiliar e até mesmo, pasmem, para que resolvam seus problemas. Isso é algo insólito, algo que não acontece ou não deveria acontecer. Mas vejam, vamos imaginar que pedimos a presença do nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Sabemos perfeitamente do trabalho que esse irmão desenvolve no plano espiritual e no plano material, voltado principalmente para as questões das doenças físicas. Aí temos uma enxaqueca, temos um mal-estar, temos uma insatisfação que nos leva a termos uma gastrite, a termos refluxos, a ficarmos adoentados normalmente de maneira ligeira e ficamos pedindo a este, aquele ou aquele outro, ou ao Bezerra de Menezes, que nos socorra. Ora, meus irmãos, precisamos ter muito claro que nós também somos espíritos, que nós temos em nós a propriedade transformadora de uma alma em evolução, que é isso que somos. Mas vejam, vamos imaginar que uma casa espírita
desenvolve o trabalho de receber mensagens de espíritos que estão vivendo no mundo espiritual, que desencarnaram e que os familiares estão angustiados, sofridos e desejam a todo custo receber uma mensagem daquele que não vive mais na matéria. Como é que esse espírito, numa imensidão espiritual, recebe o pensamento do médium que vai psicografar, dos parentes que exigem a sua presença, ficam numa expectativa angustiante, achando que hoje ou amanhã será o dia da comunicação. Isto ocorre, a presença do espírito acontece através das ondas mentais, como se fosse um fio de eletricidade. Vamos imaginar assim: eu seguro aqui na minha mão um fio com a ponta descascada, ligado a uma tomada na corrente elétrica. Um fio. Ou 2 fios, se preferirem. Na outra mão, um outro fio que vai até um ventilador. E precisamos unir esses 2 fios para que aquele ventilador se manifeste, mova-se, faça vento. Então precisamos juntar as 2 pontas dos fios, as 4 pontas dos fios e mantermos ligadas, mantermos unidas, para que aquele aparelho funcione. Mas qualquer movimento que façamos interrompe o movimento. Pode acontecer também da tomada ou do plug no ventilador não estar acionado corretamente e o ventilador não vai funcionar. Assim acontece conosco em relação aos espíritos que achamos que devam vir falar conosco. Esse mesmo processo que eu acabei de narrar é o que Emmanuel e Chico Xavier colocavam em prática todas as semanas nos trabalhos das tais mensagens recebidas que tanto ajudaram a tantas pessoas. Mas vamos nos colocar na nossa condição de pedintes, sem acharmos que os espíritos estão à nossa disposição. Não estão. Os espíritos, por trabalharem em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do amor fraterno, sempre têm um bom olhar, uma boa vontade, um desejo de se aproximarem de nós e de nos auxiliarem. Agora me permitam uma expressão: eles não são nossos empregados. Eles não têm obrigação de atenderem aos nossos chamados, que muitas vezes refletem nada mais, nada menos que o nosso esgotamento, que a nossa falta de vontade de fazermos as coisas. Como que esses espíritos que atendem aos chamados se manifestam? Precisam de um canal, ou seja, de um médium, que consiga identificar o trabalho que será desenvolvido para que o espírito comunicante através dele projete seus pensamentos, projete suas energias e fale de acordo com o propósito. Ora, meus irmãos, é necessário termos uma cautela exageradamente cuidadosa, porque
tanto quanto entre nós, encarnados, existe no plano espiritual um número grande de irmãos que se comprazem, que se deliciam, se fazendo passar por outros, brincando com a nossa boa-fé, zombando da nossa ingenuidade. Então, cuidado. Não se desesperem. Vivam as vossas vidas naturalmente. Peçam sim, para que os mentores espirituais, em nome de Jesus e de Deus, inspirem a cada um a resolverem suas próprias questões. Quando a questão é uma morte, sabemos que ela não existe. É apenas a separação temporária do espírito de um corpo físico. E assim é que acontece a tal da evocação. Evocar é lembrar, querer trazer para si. E é isso que tínhamos para falar hoje. Desejamos a todos muita serenidade, paz, muita luz e as eternas bênçãos do Cristo Jesus. Boa tarde.